Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a palavra hoje está em Lucas, capítulo 17, de 7 até 10. Lição de humildade. Qual de vós, tendo um servo ocupado em lavrar ou em guardar o gado, quando voltar do campo, lhe dirá: vem depressa, senta-te à mesa? E não lhe dirá ao contrário: prepara-me a ceia, cinja-te e serve-me enquanto como e bebo, e depois disso comerás e beberás tu? E se o servo tiver feito tudo o que lhe ordenara, porventura fica-lhe o Senhor devendo alguma obrigação? Assim também vós, depois de terdes feito tudo o que foi ordenado, dizei: somos servo como qualquer outro, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Somos servos, algumas Bíblias trazem a palavra somos servos inúteis, né? Fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Quem é o servo? Você. Isso mesmo, você que está aí. Isso, você está fazendo assim? É você mesmo. Eu também sou servo do Senhor. E nós servimos a quem? Bom, o nosso primeiro Senhor é Deus. Então, podemos pensar, somos servidores de Deus e como servo de Deus, devo colocar os interesses do meu Senhor acima dos meus. Se nós estamos aqui hoje fazendo essas pregações, esse evangelho, nós estamos colocando aqui o serviço de Deus, nós estamos nos colocando a serviço de Deus e nós somos servos de Deus. Então, devo por prioridade, as coisas de Deus em minha vida. Muita gente pensa primeiro em si. Se sobrar um tempinho, se sobrar um tempo, mas nunca sobra esse tempo. Então muitas das pessoas colocam como prioridade as suas coisas, primeiro em si, em seus interesses, e seu final de semana, às vezes, vou na missa à tarde talvez chega uma visita, Então às vezes a gente vai colocando as coisas de Deus em último lugar, Depois em Deus, se sobrar um tempinho, se tiver à disposição, estou com dorzinha de cabeça, Eu estava preparando essa pregação e estava pensando naquele burrinho que Jesus montou para entrar em Jerusalém. Ele deve ter pensado assim, deve ter enchido a bola, Eu fui montado por Jesus Cristo, E saiu pulando para cima e para baixo. Às vezes, meus irmãos, nós somos assim. Achamos que a nossa oração é a mais poderosa. Achamos que a nossa pregação é a melhor. Achamos que nós cantamos melhor do que as outras pessoas. Às vezes nós achamos, quando nós estamos em um grupo de oração ou em alguma comunidade, achamos que quando a gente sair, o grupo vai acabar, a comunidade vai acabar. Eu digo sempre assim, de repente vai até melhorar, se você continuar pensando assim. Então, meus irmãos, minhas irmãs, buscar o reino em primeiro lugar, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Nós também somos servidores dos outros, Se servimos com nosso exemplo, somos servos um dos outros, não patrões, não senhores. Entendeu? O maior é o servidor de todos, ensinou Jesus. Como servo, nossa alegria é servir a todos. Quem não vive para servir, não serve para viver, como dizia Dom Helder Câmara. Olha só, meus irmãos, quem não vive para servir, não serve para viver. Olha que coisa maravilhosa. A nossa vida é uma doação. E como que a gente aprende com as pessoas? Eu sempre digo que
que a nossa vida de servir a Deus é uma troca de informação. Nós aprendemos com muitas pessoas, né? E olha só que exemplo de humildade. Maria, ela disse: eu sou a serva do Senhor. E logo viajou pelas montanhas de Judá para servir a Isabel. Servir é a marca do cristão. Que coisa bonita, meu irmão, minha irmã. Ela saiu. Ela foi visitada por Deus através do anjo, e ela saiu para servir a sua prima, uma senhora, e enfrentou. É aquela que tinha o rei da barriga, poderíamos dizer, né? Mas ela, com a sua humildade, com a sua simplicidade, saiu para servir. Então vamos ficar com essa fala hoje, né? Quem não vive para servir, posso até colocar aqui embaixo, escreve aqui embaixo. Quem não vive para servir, não serve para viver. Dom Helder Câmara. Eis aqui a serva do Senhor. Somos servidores inúteis. Somos obrigados a servir o Senhor. A glória não é para nós, né? A glória é para Deus. Não podemos disputar, um querer ser maior do que o outro, um querer ser mais importante do que o outro. Jesus, ele pediu para que nós lavássemos os pés dos outros discípulos. Não podemos competir. A palavra de Deus, ela não é competição, ela não é um time, né? Nós temos que servir, lavar os pés uns dos outros. Isso é um gesto de humildade. Lavar os pés importa que ele cresça e que eu diminua. Que Deus abençoe a sua vida, o seu servir. É muito bom servir a Deus. Eu digo isso para você, digo para todos. Então, somos servos inúteis. Essa é a palavra, né? Olha aqui. Fazemos o que devíamos fazer. Somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Amém? Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.